Olá, você está na Paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para a oração da manhã. Liturgia das horas do Apocalipse, nós estamos começando muito bem o nosso dia com a Laudes. Paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também da liturgia das horas do Apocalipse. Então, vamos começar as nossas orações em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna, por Cristo, Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha, sede a nossa defesa contra as maldades e as ciladas do diabo. Que Deus o repreenda, pedimos humildemente. E vós, príncipe das hostes celestiais, lançai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a destruição das almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, combatei os demônios e inutilizai os seus esforços. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Adoração à Sagrada Face. Que Jesus seja bendito. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus, na majestade e beleza de suas feições celestiais. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus, na majestade e beleza de suas feições celestiais. Bendita seja a Sagrada Face em todas as palavras que saem da sua divina boca. Bendita seja a Sagrada Face em todas as palavras que saem da sua divina boca. Bendita seja a Sagrada Face em todos os olhares que escaparam de seus adoráveis olhos. Bendita seja a Sagrada Face em todos os olhares que escaparam de seus adoráveis olhos. Abençoada seja a Sagrada Face na transfiguração no Tabor. Abençoada seja a Sagrada Face na transfiguração do Tabor. Bendita seja a Sagrada Face nas fadigas do seu apostolado. Bendita seja a Sagrada Face nas fadigas do seu apostolado. Bendita seja a Sagrada Face no suor de sua agonia. Bendita seja a Sagrada Face no suor de sua agonia. Bendita seja a Sagrada Face nas humilhações de sua paixão. Bendita seja a Sagrada Face nas humilhações de sua paixão. Bendita seja a Sagrada Face nas tristezas da morte. Bendita seja a Sagrada Face nas tristezas da morte. Bendita seja a Sagrada Face no brilho da ressurreição. Bendita seja a Sagrada Face no brilho da ressurreição. Bendita seja a Sagrada Face nos esplendores da luz eterna. Bendita seja a Sagrada Face nos esplendores da luz eterna. Novena perpétua do Sagrado Coração. Meu Sagrado Coração de Jesus, minha confiança e esperança, vós sabeis de tudo, ó Pai e Senhor do Universo. Vós sois o Rei dos Reis, vós que fizestes o cego ver, o paralítico andar, o morto voltar a viver, o leproso sarar. Vós que vedes minhas angústias, minhas lágrimas, bem sabeis, divino coração de Jesus, como preciso alcançar de vós esta graça. Peça as graças que você precisa do Senhor, com muita fé e muita confiança em Jesus.
A minha conversa convosco me dá ânimo e alegria para viver. Só de vós espero com fé e confiança. Fazei, Sagrado Coração de Jesus, que antes de terminar esta conversa, dentro de 9 dias, alcance essa tão linda graça. Iluminai meus passos, Sagrado Coração de Jesus, assim como esta vela está iluminando e testemunhando a nossa conversa. Sagrado Coração de Jesus, tenho total confiança em vós, e cada dia que passa aumenta a minha fé e meu amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Consagração, renovação diária. Eu, infiel pecador, renovo e ratifico hoje nas vossas mãos as promessas do meu batismo. Renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas obras, e dou-me inteiramente a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, para o seguir, levando a minha cruz todos os dias da minha vida. E para lhe ser mais fiel do que até agora tenho sido, escolho-vos hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste, por minha Mãe e Senhora. Entrego-vos e consagro-vos na qualidade de escravo, o meu corpo e a minha alma, os meus bens interiores e exteriores, e o próprio valor das minhas boas obras, passadas, presentes e futuras, deixando-vos pleno e inteiro direito de dispor de mim e de tudo que me pertence, sem exceção alguma, segundo o vosso agrado, e para a maior glória de Deus no tempo e na eternidade. Amém. Invitatório. Abri, Senhor, meus lábios para bem dizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que possa rezar digna, atenta e devotamente este ofício, e mereça ser atendido na presença da vossa divina majestade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Abri meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Salmo 94. Vinde, alegremo-nos no Senhor, cantemos a honra de Deus, Salvador nosso. Celebremos seus louvores e cantemos cânticos para a sua glória, porque o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, que é sobre todos os deuses.
Na sua mão está a terra em toda a sua extensão, e a ele pertencem os altos montes. Porque seu é o mar, e ele mesmo o fez, e as suas mãos foram as que formaram a seca terra. Vinde, adoremo-lo, prostremos e choremos diante do Senhor que nos criou. Porque ele é o Senhor nosso Deus e nós seu povo, que ele sustenta nas suas pastagens, as suas ovelhas que ele conduz pela sua mão. Ouçam hoje a sua voz. Não endureçais o vosso coração, como aconteceu no tempo da murmuração, que despertou a minha ira, e no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me provocaram, apesar de terem sido testemunhas das minhas obras. 40 anos estive irado contra esta gente, e dizia: o coração deste povo anda sempre extraviado, eles não conheceram os meus caminhos. E por isso jurei que eles não entrariam no descanso prometido. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Página 356 do livro de maio, que é o livro 6 da liturgia das horas do Apocalipse, o famoso livrão. Todo mês muda, só o livrinho que não muda, né? Vamos lá então. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 28 de maio, São Germano, Bispo. Ó noite, ó treva, ó nuvens, não mais fiqueis aqui. Já surge a doce aurora, o Cristo vem partir. Partiu-se o véu da terra, rompido por um raio. As coisas tomam cores, já voltam do desmaio. A ti só suplicamos, em nosso pranto ou choro. Escuta, ó Cristo, a prece, atende o nosso coro. Aos fogos da vaidade o teu clarão desfaz. Estrela da manhã, quão doce é a tua paz. A glória seja ao Pai e ao Filho seu também, ao Espírito igualmente, agora e sempre. Amém. Antífona: ele rejeitou o tabernáculo. Salmo 77, versículos 56 a 66. Porém, eles tentaram e irritaram de novo ao Deus Altíssimo e não guardaram seus preceitos. Eles se apartaram dele e não observaram o seu pacto, e a exemplo de seus pais se converteram num arco mau que despede as setas de esguelha. Eles o incitaram a ira nos seus outeiros, eles o provocaram a ciúme pelos ídolos que fabricaram para si. Ouviu Deus as suas blasfêmias, e ele não fez mais que desprezar a Israel, a quem reduziu à última humilhação. E ele rejeitou o tabernáculo que estava em Silo, o seu próprio tabernáculo, onde ele tinha morado entre os homens. Ele entregou o que era toda a sua força e toda a sua glória nas mãos do inimigo, fazendo-a cativa. Ele expôs de todas as partes o seu povo à espada e olhou com desprezo para a sua herança. O fogo devorou os seus mancebos e as suas donzelas não foram choradas. Os seus sacerdotes morreram à espada e ninguém chorava as suas viúvas. Mas o Senhor despertou como se tivesse dormido, e como um homem a quem o vinho que o embebedou tornou mais forte. Feriu os seus inimigos pela retaguarda e deu-lhes a reprovação eterna. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ele rejeitou o seu tabernáculo. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor rejeitou os tabernáculos das igrejas de hoje, justamente porque foi rejeitado primeiro. Não foi só rejeitado, além disso foi desprezado e colocado para fora. Primeiro aos poucos, né? Primeiro tiraram ali o sacrário do centro da igreja e colocaram do lado, num quartinho do lado, no altarzinho lateral, como se fosse assim, jogado, não vale nada mais o Senhor. O principal, nas igrejas antigamente você entrava, as igrejas mais antigas que se preservaram ainda é assim, na entrada já tem do lado a pia batismal, justamente porque o começo da caminhada cristã é o batismo. E depois, então, você vai pelo corredor central até chegar a quem? Ao sacrário, nosso Senhor Jesus Cristo que lá estava, porque a nossa caminhada tem que levar para Jesus, para a nossa salvação, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tudo na igreja tem sentido. Toda vez que você viu alguma coisa, especialmente nas igrejas mais antigas, que você não entendeu, tudo bem, você não entendeu, não foi explicado também, mas tem sentido. Se for procurar, você encontra o sentido. Tudo na igreja, os símbolos antigamente, bom, hoje em dia também, né? Porque a gente vê cada coisa esotérica, a gente vê umas igrejas aí com coisas esotéricas no meio que é de morte.
também tem lá o seu significado, só que não é mais católico, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, aí tiraram o Senhor, tiraram o sacrário do centro da igreja e colocaram o ser humano, colocaram o padre lá na frente, o bispo no máximo, mas o Senhor foi para o cantinho. E muitas igrejas por aí não tinha nem altar lateral, não fizeram um cantinho até hoje, e está lá o sacrário jogado na sacristia numa cadeira, em cima de uma cadeira tomando poeira. Fica lá, só o ministro da Eucaristia vai lá, pega lá o cálice e vem. Você está entendendo? Não tem nem como adorar o Santíssimo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, aí começou o desprezo. Depois disso, veio continuando, deformaram a palavra do Senhor, acabaram com os ensinamentos da sã doutrina da Santa Igreja e finalmente consagraram a Igreja à Mãe Terra. Isso depois de darem o golpe no Vigário de Cristo. Vocês acham que o Senhor ficou indiferente? Vão lá e arrancam o Vigário de Cristo, aonde o Senhor colocou, o Espírito Santo determinou São Bento XVI como sendo o penúltimo Papa. Se a gente vai lá dar um golpe de Estado nele, você acha que fica por isso mesmo? Está tudo certo? Não, claro que não. Depois consagraram a igreja, a Mãe Terra, a Pachamama, perderam o Senhor, desprezaram o Senhor, disseram o quê? Preferimos o demônio mesmo, é isso que nós queremos, é a mesma coisa aqui. Então o Senhor desprezou também a falsa igreja e saiu de lá. E disse, não, aqui não fico mais. E veio para onde? Para as nossas casas. Por isso você foi chamado para essa igreja doméstica. O Senhor está aí na sua casa. Faz presença viva justamente no quadro da Sagrada Face. O Senhor está no altar da sua igreja doméstica. Está aqui na paróquia Sagrada Face de Tours, no meio da família Sagrada Face. Cuidemos bem dele. Veneremos, olha, adoremos o Senhor. Adoremos o Senhor e demos ao Senhor toda a honra e glória que Ele merece todos os dias. O Senhor está nas nossas casas, por isso que eu insisto com você, se você puder, se tiver um quartinho, até se você puder construir um quartinho, e seja com forro, não seja aí nem com laje que fica caro, mas seja com forro, põe esse forrinho de PVC, com o tempo você vai fazendo, coloca o Senhor lá num cantinho especial para ele, se tiver essa condição. Aí é uma capelinha, um oratório que você tem igual em Axica, num quarto que ela entrava e rezava para Nossa Senhora, ali ela rezou rosários e mais rosários. E aí então essa deferência, esse respeito que nós temos que ter com o Senhor, não é colocar a Sagrada Face na sala de visita para mostrar para amigo, eu tenho certeza que vocês não fazem isso, mas eu conheço quem faz. Então, meus irmãos e minhas irmãs, olha, zelemos muito por aquilo que nós ganhamos sem merecer, mas que se a gente continuar sem merecer, o Senhor também se retira das nossas casas e simplesmente abandona tudo. Então não vamos ofender o Senhor que já está muito ofendido, cuidemos do Senhor que nos ama tanto, um amor tão grande, tão infinito que você não consegue entender, a gente não consegue entender a amplitude disso. Tão grande, tão infinito, que tem uma misericórdia imensa conosco, pecadores que nós somos, indignos do amor de Deus, e Ele nos ama tanto, a ponto de nos dar o Seu Filho nas nossas casas. Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo está nas nossas casas. Cuidemos bem dele, honremos então o altar da igreja doméstica, divulguemos a igreja doméstica, divulguemos a palavra de Deus, enfim, meus irmãos, estejamos sempre que possível em oração, reparação, fazendo aí jejum e penitência, fazendo as obras que o Senhor pediu que nós fizéssemos nesses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Não vamos fazer que nem o povo hebreu fez, por favor. Não vamos perder o Senhor. Eu não quero perder a presença do Senhor. Eu não merecia que o Senhor estivesse aqui, mas não quero perder, eu quero merecer que Ele continue. Você é a mesma coisa. Você não merecia que o Senhor estivesse aí, mas pelo menos mereça que Ele continue. Mostre para Ele que está valendo a pena. Leitura do livro de Reis, terceiro livro de Reis, capítulo 22, versículos 6 a 10 e 13 a 23. O rei de Israel, pois, ajuntou os seus profetas, que eram perto de 400, e lhes disse: devo ir eu à guerra para tomar Ramote de Galaade, ou deixar-me estar quieto? Eles responderam: vai, e o Senhor entregará a cidade nas mãos do rei. Josafá lhe disse: não há aqui nenhum profeta do Senhor para nós o consultarmos por ele? E o rei de Israel respondeu a Josafá: ficou um homem por quem nós podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio porque ele me profetiza não o bem, mas o mal. Ele é Miqueias, filho de Genla. Josafá lhe disse: ó rei, não fales assim. Chamou, pois, o rei de Israel um eunuco e lhe disse: traze-me aqui depressa Miqueias, filho de Genla. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam numa eira junto à porta de Samaria, assentados cada um no seu trono, vestidos com uma magnificência real, e todos os profetas profetizavam diante deles. Então disse o rei a Miqueias:
Eu te conjuro uma e outra vez em nome do Senhor que não me fale senão a verdade. E Miqueias lhe disse: eu vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor disse: eles não têm condutor, torne cada um em paz para a sua casa. Disse então o rei de Israel para Josafá: não te disse eu que este homem nunca me profetiza o bem, mas sempre o mal? Miqueias, porém, acrescentou: por isso ouve a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado sobre o seu trono e todo o exército do céu ao redor dele, à direita e à esquerda. E o Senhor disse: quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ele marche contra Ramote de Galaade e pereça? E um disse uma coisa e outro outra coisa. Mas o espírito maligno se adiantou e, se apresentando diante do Senhor, lhe disse: eu serei o que engane a Acabe. E o Senhor lhe disse: de que modo? E ele respondeu: eu irei, e eu serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. E o Senhor lhe disse: tu o enganarás e prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis aqui, pois, agora pôs o Senhor um espírito de mentira na boca de todos os teus profetas que aqui estão, e o Senhor pronunciou a tua sentença. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, é assim, continua aqui o povo de Israel com um rei que quer ouvir profetas de deuses estranhos, ou seja, dos demônios, mas não o profeta de Deus. 400 homens falando o que ele quer ouvir, o que o demônio está ali só insuflando para 400 profetas, todo mundo, vai lá, vai estar bem. Achando que estão abafando, né? Fazendo a vontade do rei, né? Na verdade estão fazendo a vontade do diabo. E quando vem o profeta, o homem de Deus, simplesmente ele não quer ouvir. É um só, né? Eu sempre me falo mal, é incrível, não é confortável o que ele fala. Meus irmãos e minhas irmãs, ele vai morrer por isso. Ele vai na conversa dos profetas e vai morrer por isso, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, ouçamos a voz do Senhor, mesmo quando ela não é confortável, e no geral nunca é, né? Não é confortável. Como confortável? Você tem que sair da vida que você está no mundo, você tem que se sacudir aí, você tem que tomar um rumo na sua vida de direção a Deus. Não é confortável, é pegar a cruz, morro acima, estradinha estreita e morro acima com a cruz nas costas. Isso não tem nada de conforto. Foi confortável para Jesus? Foi confortável para Jesus. Se foi confortável para Jesus, então também queremos, mas só que não foi. Não foi. Não foi confortável para Jesus, então nós queremos o desconforto? Sim, nós queremos, porque assim a gente alcança a salvação. O caminho foi mostrado pelo Senhor. É a cruz nas costas, morro acima para o Calvário. Esse aí é o caminho da salvação. Enquanto isso, a turma toda está se divertindo lá embaixo. Aquela autoestrada, né? Aquele caminho cheio de luzes de neon, lojas de conveniência, não tem nem pedágio. Olha que esperteza, né? Vão todos cair no inferno, mas olha só como eles são espertos. E olha como nós somos burros, eles estão aí, subindo, para que sofrer desse jeito, nós aproveitar a vida fanático. Então tá, veremos no final, né? No final nós vamos parar e ver quem foi que foi para a direita do Senhor e quem foi para a esquerda do Senhor. E essa turma está do lado esquerdo do Senhor já, se eles não mudam de vida, eles vão continuar lá, e lá dá para o inferno. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos seguir a palavra do Senhor, que não é confortável agora, mas desconfortável mesmo é se cair no inferno. Abrace a palavra do Senhor com todas as forças e simplesmente coloque na sua vida nesse dia que começa. Pratique a palavra de Deus. Peça ao Senhor a graça de abrir sua inteligência para que você entenda o que Ele quer de você. E aí você ser fiel ao Senhor. Ser fiel aí com todas as suas forças até o final desses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, já ouviu essa? São João fala, Deus é fiel. Que bom, né? Aí o pessoal evangélico começou com adesivo há uns anos atrás, uns 20 anos atrás. Deus é fiel, Deus é fiel. Tá bom, né? Só que a questão é a seguinte, nós somos fiéis ao Senhor? Temos que ser. Se a gente quer a salvação, tem que ser. Se quiser o inferno, não precisa nem estar aqui, né? Quem está aqui 6 horas da manhã é porque está querendo o céu, obviamente, né? Então vamos continuar na estrada estreita. É difícil, porém é possível. Tantos santos conseguiram antes de nós, Nossa Senhora é por nós, o Espírito Santo é por nós, nosso anjo da guarda é por nós, nossos santos de devoção são por nós, e se você pedir, até as almas do purgatório são por nós. É possível a salvação. Se esforce, faça a sua parte. Eles fazem a parte deles se ajudando. Agora, vai atrás, né? Como se fala? Vai atrás.
Mas uma última palavra, preste atenção, eles também não mereciam o que o Senhor fez. O Senhor escolheu esse povo aqui com qual merecimento? Qual foi o merecimento deles? O que eles fizeram de tão... O Senhor escolheu o povo, escolheu a nós também. Eles falharam, eles traíram o Senhor. Nós não podemos trair o Senhor e não vamos, certo, família Sagrada Face? Nós não vamos trair o Senhor. Vamos ser fiéis até o final, até a volta do Senhor. E tem muita coisa para acontecer por enquanto, né? Antes disso. Primeiro nós temos a grande tribulação, depois o anticristo, a besta, a marca da besta, a grande perseguição para quem não tiver a marca, 3 dias de escuridão. Em tudo isso seremos fiéis ao Senhor. Antífona do cântico evangélico, bendito seja o Senhor Deus de Israel. Cântico evangélico Benedictus, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e fez a redenção de seu povo, e porque nos suscitou um Salvador poderoso na casa de seu servo Davi, segundo o que ele tinha prometido pela boca dos seus santos profetas, que viveram nos séculos passados, que nos havia de livrar de nossos inimigos e das mãos de todos que nos tivessem ódio, para exercitar a sua misericórdia a favor de nossos pais e lembrar-se do seu santo pacto, segundo o juramento que ele fez a nosso pai Abraão, de que ele nos faria esta graça, para que, livres das mãos de nossos inimigos, o sirvamos sem temor, em santidade e justiça diante dele, por todos os dias da nossa vida. E tu, menino, tu serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar a seu povo conhecimento da salvação, e para que receba o perdão de seus pecados, pela profunda misericórdia do nosso Deus, com que lá do alto nos enviou a visita deste sol nascente, para iluminar os que vivem assentados nas trevas e na sombra da morte, e para dirigir os nossos passos no caminho da paz. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bendito seja o Senhor Deus de Israel. Preces. Oremos, irmãos e irmãs, pedindo as graças que nós precisamos do Senhor e digamos: Senhor, escutai a nossa prece. Por todos que nos pedem orações e por todas as intenções das caixinhas de oração, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelas intenções da família Sagrada Face, pelas intenções de todos que estão rezando agora conosco e dos que rezarão mais tarde, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos que ajudam a paróquia Sagrada Face de Tours, por todos que rezam por nós e por todos que nos ajudam materialmente, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos aqueles que nós somos obrigados a rezar, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelas almas do purgatório e pela conversão dos pecadores, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pela nossa paróquia, para que não caia nas mãos do anticristo, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos desempregados, pelos que estão doentes nos hospitais, pelos que estão doentes em casa, pelos que faleceram hoje, e para consolo daqueles que ficaram, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Coloque suas intenções de oração aos pés de nosso Senhor. Todos, Senhor, escutai a nossa prece pelos católicos perseguidos no Brasil e no mundo em razão da sua fé e pelo fim da situação de pandemia, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece.
pelo fim da situação de guerra e para que o demônio não crave suas garras nas nossas crianças, nós vos pedimos. Escutai a nossa prece. Para que não caia sobre nós nem a fome nem a peste, e para que o Senhor abrevie o tempo da prova, voltando quanto antes, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pela nossa cura física e espiritual e pela nossa conversão, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, abençoe esse dia que começa. Livrai-nos das ciladas do maligno e protegei-nos dos nossos inimigos. Possam nossos trabalhos vos agradar e o dia transcorrer em paz sob o manto protetor de Nossa Senhora. Queremos oferecer as dores e as boas ações deste dia ao Senhor, pelas mãos da Virgem Maria, para as almas do purgatório e para a conversão dos pecadores. E faço a intenção de receber todas as indulgências que me forem concedidas hoje para você ou uma alma do purgatório. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Tudo bem, meus irmãos e minhas irmãs, terminamos então a oração da manhã. Agora às 7 horas da manhã tem o terço das 7 horas, depois ao meio-dia a oração do meio-dia, 10 para as 3 o terço da misericórdia, 18 horas estamos de volta ao vivo com você. Obrigado por estarem conosco, um bom e santo dia a todos vocês. Rezem por nós, nós rezamos por vocês, Deus os abençoe. Salve Maria Puríssima, paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor.